Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada em busca do autoconhecimento. Se você estiver acompanhando esse episódio por qualquer plataforma de áudio, te convido a correr no YouTube, já que ele está sendo gravado em vídeo, é isso mesmo. Nós estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios, Luana De Favari. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui com você. E vamos fazer terapia para não ser motivo de terapia para ninguém? Vamos, com certeza. Estamos precisando, hein? Todo mundo. A Luana é psicanalista e palestrante e, através de suas redes sociais, tem se dedicado a descomplicar os tabus que cercam o processo terapêutico, o autoconhecimento, os relacionamentos e o desenvolvimento pessoal. Luana, nunca antes na história a gente tem ouvido falar tanto de psicanálise, né? Com certeza. Como que você vê esse movimento crescendo, você que está praticamente atuando aí? Eu acho que o desenvolvimento pessoal ele tem crescido muito, porque eu acho que todo mundo está, querendo ou não, entendendo que tudo se refere, tudo roda em volta do nosso mental, do nosso emocional. Então, eu acho que isso tem se apresentado de uma forma mais ativa, justamente por conta das redes sociais, inclusive, e por ter cada vez mais pessoas pensando de maneiras totalmente diferentes. Então, eu acho que é um campo que vem crescendo muito ainda. E porque a gente precisa, né? Essa correria do dia a dia faz com que a gente, às vezes, ultrapasse alguns dos nossos limites e faz com que a gente caia em alguns buracos aí. É importante. E hoje a gente tem tantas técnicas, ferramentas e esse processo do autoconhecimento. Como que você enxerga esse processo, né? E o quanto ele é importante assim, para a gente atingir essa plenitude e talvez não tanto a obrigatoriedade de ser feliz, né? Como que você vê isso? Então, esse negócio de ser feliz é uma coisa curiosa, né? As pessoas buscam felicidade fora. E o mundo afora, ele está sendo apresentado de diversas formas para várias pessoas. E a gente precisa entender que o universo acontece dentro. Se eu não estiver bem, como é que eu vou usufruir de tudo que está acontecendo ao meu redor? Como que eu vou conseguir aproveitar as oportunidades que estão lá, sendo apresentadas? Uhum. Eu estando bem ou não, ela vai estar lá. Então, acho que essa felicidade ela tem que ser voltada um pouco mais para dentro. Então, como que eu trabalho? O que me faz feliz? Quais são os meus conteúdos? E aí entra muito o autoconhecimento, que vai me dar toda essa visão que eu preciso para conseguir realmente encontrar essa felicidade. Entendendo que ninguém é feliz, né, 100% do tempo, ninguém consegue atingir essa plenitude em todos os momentos, mas eu acho que está muito ligado à simplicidade de ser aquilo que é naquele momento, aquilo que consegue aceitar aquilo que eu não posso mudar e me movimentar constantemente para alcançar aquilo que eu quero. Eu acho que felicidade é isso. E como que você define... De repente, como que a gente descobre, na verdade? Qual que é a definição dessa descoberta de que realmente a gente está se conhecendo melhor? Eu acho que a gente descobre que está se conhecendo melhor quando a gente começa a parar de ser tão afobado, a reatividade ela passa a ser um pouquinho mais tranquila, eu começo a raciocinar, eu começo a antecipar os movimentos e eu me enfio em menos problemas. Então, eu acho que eu descubro que eu estou me conhecendo quando eu consigo ter esse equilíbrio na minha fala, na minha comunicação, na forma como eu me posiciono, nos meus relacionamentos, inclusive, porque se eu não sei os meus limites, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou colocar uma borda nisso? E aí eu fico totalmente insegura. Se eu não enxergo o que eu estou fazendo, a insegurança bate e aí eu acabo agindo de uma forma superficial, eu acabo agindo de uma forma totalmente externa, ou seja, me espelhando em pessoas para tentar ser alguém e eu acabo me perdendo de mim mesma. Eu perco a minha identidade quando eu não me conheço. A essência, né? A essência, exatamente. E quais são os benefícios, assim, da gente realmente se conhecer melhor, profundamente, principalmente em relação aos nossos relacionamentos? Ter relacionamentos mais saudáveis, né? Exatamente. Quando eu me conheço, quando eu sei dos meus limites, quando eu sei conversar, quando eu sei me comunicar, automaticamente os meus relacionamentos eles melhoram. Porque eu sei exatamente onde a pessoa está tocando, né? Eu falo que a gente tem que ter uma área de preservação. Então, se eu me conheço, eu me preservo. E não é não ter essência isso, é só realmente entender até onde aquela pessoa pode ir, até onde eu estou preparada para que ela entre e descubra alguma coisa dentro de mim. Porque a gente dá a nossa melhor versão quando a gente encontra alguém. Com certeza. Agora, depois, as coisas vão se misturando e a pessoa vai conhecendo adentro, né, quem nós somos. E quem tem autoconhecimento consegue fazer isso com muito mais tranquilidade, não escondendo atrás de máscaras a todo momento.
E a gente consegue, de repente, nessa jornada, nessa busca... Eu sei que às vezes pode parecer muito longe, né? Porque às vezes o autoconhecimento, para mim, é como se fosse, às vezes, um pote ali no final do arco-íris. Sim. Não sei, parece que pode ser. Sim. Mas é um processo. Então, tem coisas muito bacanas que acontecem no meio disso. Exato. E a gente consegue, através do autoconhecimento, identificar quando a relação não está muito legal. Com certeza. Essa ideia de que ele é inalcançável, né, que está lá longe, no fundo lá do túnel, é uma ideia porque a gente quer estar pronto a todo momento. A gente quer... O ser humano em si, ele quer controlar todas as situações. Então, ele acaba não conseguindo viver o processo. Isso também faz parte do processo de autoconhecimento. Entender que as coisas estão acontecendo todos os dias. O meu autoconhecimento acontece quando eu vou na padaria. O meu autoconhecimento acontece quando acontece algo errado no meu dia. E aí eu vejo a minha reação diante daquilo. Acontece quando eu consigo antecipar realmente as minhas ações, os meus movimentos. Então, a todo momento ele está acontecendo. A gente tem que entender que nós somos seres humanos, mas vivemos coisas totalmente diferentes, o que diferencia um do outro. Então, fulano é um aglomerado de traumas, de questões familiares, internas. Eu também sou e eu tenho que ver se isso tem compatibilidade. Às vezes entra muita teimosia aí, sabe? Eu quero me relacionar a todo custo com uma pessoa porque eu acho ela incrível, mas não tem compatibilidade comigo. E aí é óbvio que vai dar errado. Então, com o autoconhecimento, eu consigo sim me preparar e entender quem é para mim e quem não é. Tudo está disponível, mas nem tudo é para entrar dentro de mim e fazer parte da minha vida. Com certeza. Você falou que o autoconhecimento é o dia, né, todos os dias. Em pequenos momentos, sim, a gente está ali se conhecendo. Como que a gente faz, por exemplo, nos dias que a gente não quer fazer absolutamente nada? Mas sim, você acha que ali também existe um aprendizado? Existe. A gente precisa saber respeitar os nossos momentos. Então, existe um momento de introspecção. A gente é igual à natureza. A gente faz parte da natureza, sim, né? Então, tem primavera, verão, outono e inverno. A gente também tem nossos momentos de inverno e a gente tem que saber respeitar esses momentos. Então, acordei num dia que eu tô mais chata, tô meio insuportável. Faz parte, né? Não se cobrar a todo momento, porque é isso que faz, né? Essa ideia de felicidade que é vendida por aí faz com que muitas pessoas acabem se cobrando demais, entrando numa mentirada interna de ser uma coisa para o outro ver e acaba se perdendo de si. E isso acaba destruindo todo o processo de autoconhecimento porque acaba dificultando todo o andamento e a fluidez desse processo. Então, é algo que precisa ser respeitado. A gente precisa aprender a se respeitar a todo momento. A todo momento. E, Luana, hoje a gente tem também uma variedade de ferramentas esotéricas, holísticas, sim, oráculos e por aí vai. Como que você encara essas ferramentas, né, nesse processo de autoconhecimento e autodescoberta? Sim, eu acho que toda técnica ela é válida. Existem inúmeras técnicas para a gente se conhecer, para a gente desenvolver o mental e o emocional, e todas elas devem ser respeitadas. Eu não preciso inserir, né, incorporar isso nos meus atendimentos, mas se existe por uma demanda. Existe porque ajuda e pode sim auxiliar uma pessoa. Então, eu acho que são ótimas, desde que a pessoa tenha dentro de si a consciência, preparo, estudo, porque lidar com o problema do outro é uma coisa que exige responsabilidade. Primeiro de tudo. Né? Eu não posso mostrar, eu falo que tem muita gente que faz um curso de um final de semana e acha que está pronto para ajudar uma pessoa na melhor das intenções, só que acaba não conseguindo dar andamento. E aí, o que ele faz? É como se tirasse um vespeiro, colocasse na mão da pessoa e saísse correndo. Então, é uma coisa que vai com Deus, né? Eu tirei um problema, estava lá escondidinho, eu coloquei na sua mão e estou indo embora. Então, é mais ou menos assim. Não por falta de, porque a pessoa é maldosa. Não é isso. É porque ela não consegue dar andamento nisso. Então, a gente precisa entender que é um problema, que eu não posso despertar, não posso ativar e ir embora. Eu preciso dar todo um auxílio para que a pessoa consiga dar andamento no processo dela. Senão, eu mostro uma figura para ela, ela se assusta e fala, e agora? O que eu faço com isso? Você me mostrou, mas e aí? Cadê o andamento? Responsabilidade. É muita responsabilidade, exato. Mas, com certeza, são técnicas que ajudam e auxiliam demais. E quais são os principais obstáculos que uma pessoa pode ter nesse processo de autoconhecimento? A pressa. A ansiedade. A pressa para chegar em algum lugar que não existe. Porque ele está acontecendo todos os dias. Eu acho que essa pressa de transformar, essa pressa de ser uma outra pessoa é o que dificulta tudo. Porque o autoconhecimento é para você entender o que já é, o que você já é. Então, tudo bem eu ser imperfeita, tudo bem eu ter defeitos. E eu acho que essa pressa de ser uma outra pessoa é o que dificulta o processo de autoconhecimento.
Agora, uma outra vertente da psicanálise muito interessante são os sonhos. Sim. Né? Eu acho que, não sei, por onde você passa, as pessoas devem te perguntar também a respeito disso. Qual que é essa importância que os sonhos têm? Porque antes a gente vê significado de sonho, essas coisas, às vezes, muito superficialmente, né? Qual que é a importância real do sonho nessa busca nossa interna? Os sonhos, eles mostram conteúdos que estão dentro da gente. É muito individual, na verdade. É a nossa fábrica de sonhos, né? Mora dentro da gente de acordo com os nossos conteúdos inconscientes, de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, é uma mistura de muitas coisas. Pode ser uma mistura de muitas coisas. Envolvem arquétipos, né? Em comum com o todo. Envolve, às vezes, um trauma. Envolve uma questão que eu estou vivendo naquele momento. Envolve um filme que eu assisti. Qualquer coisa pode aparecer no nosso sonho, né? Então, a gente precisa saber entender, através da análise, através da conversa, o que aquele sonho significa. Por exemplo, eu atendo uma paciente, esses dias, ela falou que sonhou comigo e sonhou que estava vomitando rosas vermelhas. E a gente estava num processo do feminino. A gente estava num processo de expressar mais os sentimentos, ter um pouco mais essa sensibilidade. Então, aquele sonho apareceu justamente por conta daquilo. Nesse contexto, exato. Mas nem sempre. As pessoas, elas generalizam muito, né? Então, por exemplo, sonhei com cobra. Nossa, traição. Aconteceu alguma coisa. E não é bem assim. Então, às vezes a pessoa tem uma cobra em casa e ela gosta desse animal. Às vezes ela foi no zoológico e viu uma cobra. Às vezes ela viu um filme que tinha uma cobra. Então, tudo isso interfere e faz com que a gente sonhe, porque a nossa cabeça não para. Então, às vezes, eu estou aqui falando com você, mas está acontecendo alguma coisa aqui do meu lado e minha mente está captando. Eu não estou entendendo, mas a minha mente está captando. E vai fazer também com que eu sonhe em alguma coisa. Então, a todo momento, o sonho, ele mostra, sim, algumas coisas que estão no nosso inconsciente, algum trauma, ou como a gente está associando as coisas ao nosso redor, mas é uma mistura de muitas coisas que precisa ser analisado. Nunca é uma coisa só. É sempre multifatorial. E qual que é a importância, assim, fatalmente, dentro do processo terapêutico de um sonho? O do inconsciente, né? Então, como a psicanálise olha muito para essa parte do inconsciente, os sonhos, eles mostram justamente aquilo que a pessoa não entende e que pode ser uma portinha aberta lá para a gente acessar algo um pouco mais interno. Então, o sonho, ele vem nessa questão. Porém, eu até brinco, né? Eu brinquei com a minha irmã esses dias. Outro dia eu estava assistindo um filme, aquele filme do Zezé de Camargo e Luciano, e eu dormi no meio do filme. E aí, no filme, tocou aquela música, ó, Deus salve o oratório. E aí, eu estava dormindo, não vi. Na hora que eu acordei, eu achei que fosse todo espiritual o filme, o meu sonho e tal. E ela deu risada, falou, não, estava tocando no filme, por isso que você sonhou. Acontece. Dormir, né, com televisão ligada, essas coisas impactam, né? Com certeza. Impacta. Filme de terror. Por quê? Porque a nossa mente entende que aquilo está acontecendo. Então, tem sim a sua parte do inconsciente, tem a parte também de coisas que estão acontecendo. E, assim, dentro das suas experiências, enfim, você vê que os sonhos, eles podem ajudar bastante e ajudam seus pacientes dentro da clínica mesmo, né? Da conversa ali diária. Ajuda, com toda certeza. Ajuda, sim. Existe uma conexão entre os sonhos e questões específicas de saúde mental, por exemplo? Tem uma questão que é muito recorrente que me trazem, que acho que é aquela coisa que você já deve estar tentando adivinhar, né? Nossa, eu sonhei que meu namorado me traiu. Então, isso é uma coisa que chega muito pra mim. Nossa, sonhei que fulano me traiu, sonhei que fulano estava saindo com outra pessoa. Problemas de relacionamento, geralmente, é o top 1 ali? O ápice. O ápice. Com certeza. E aí eu pergunto, né? E na hora que a gente vai analisar a pessoa, o que está acontecendo? Ela está super insegura já. Provavelmente, algumas mudanças estão acontecendo nessa relação, que está deixando ela com um pouquinho de insegurança, um pouquinho de medo, né? De perder aquela pessoa. Então, tem um apego muito grande. Então, automaticamente, a mente vai também tentar gerar um filminho para preparar ela para uma situação. Mas não, às vezes isso está só sendo gerado na cabeça dela devido ao medo, devido a isso que ela está vivendo. Então, não necessariamente o sonho também está sendo uma mensagem subliminar, que o fulano está traindo, e nada disso. Mas é uma coisa que acontece bastante, é um sonho que aparece bastante. De relacionamento, né? De relacionamento. Tem uma vertente, acho que é Freud, que falava sobre os desejos reprimidos que vêm através dos sonhos, isso? Sim. E como que a gente pode, por exemplo, através de traumas que a gente tem, desejos reprimidos, como que os sonhos eles podem ajudar nesse processo? Então, tudo no processo de autoconhecimento. Então, se é um desejo reprimido, tudo que está reprimido, a gente tem que entender que o inconsciente, ele guarda todas essas coisas reprimidas. Não sei se você já assistiu Divertidamente. Já, tô ansiosa pro 2, inclusive. Eu também. Esse filme é muito
muito legal, porque ele é muito autoexplicativo. Tem uma hora que tem um quartinho escuro, um quartinho da bagunça, onde tem um palhaço, onde eles vão parar no momento lá do filme. Então, o que é aquilo? São as coisas que estavam reprimidas. Por que aquele palhaço estava lá? Porque a menina, ao invés de olhar para aquele medo que ela tinha do palhaço, por exemplo, ela reprimiu e aquilo foi parar no inconsciente. Então, tudo que a gente reprime vai parar no inconsciente. Por isso que os sonhos são importantes, porque eles vêm mostrar isso que está reprimido, muitas vezes também. Mas isso é uma mistura. Então, tem uma projeção? Pode ter uma projeção. Pode ter algo totalmente misturado? Pode. Misturado realidade com fantasia? Pode também. Então, os sonhos são bem complexos da gente analisar. É muito individual. Mas mostra, sim, e ajuda muito na questão de traumas, na questão de superação de alguns obstáculos que ainda estão presentes na vida da pessoa, com toda certeza. Tem algumas ferramentas que dizem que a gente tem que anotar os sonhos depois. Isso é real? A gente pode levar, tem que anotar? Às vezes tem uma dificuldade de lembrar? Pode e deve, né? Acho que essas coisas são bem importantes para o processo terapêutico. Justamente porque a pessoa esquece. Ou ela acha que não é importante, acaba deixando de lado, e às vezes é uma peça muito importante para o processo dela. Sim. Eu me lembro, como a gente estava falando antes, né, na própria terapia, ele falava sempre, falou assim, o que você sonhou hoje? Eu falei, cara, não lembro. Não lembro, isso é muito importante. E aí, por isso, essa dúvida. Tem gente que pede, na hora que você acordar, deixa um caderninho do lado para você já anotar o que você sonhou. Porque realmente a gente perde. Às vezes, só de acordar, a gente já esqueceu já. Olha só. Dura 5 minutinhos. E, Luana, espiritualidade, fé, a gente tem alguma ligação com saúde mental? Com toda certeza. Aliás, não dá para desconectar essas três coisas, né? Corpo, alma e mente estão, né? E espírito está totalmente ligado, interligado. A gente só tirou essa espiritualidade, essa palavra, muitas pessoas, né? Da saúde mental e emocional, porque muitas pessoas associam ela à crença religiosa e não tem nada a ver. Sim. Entendeu? Então, mas tem totalmente tudo a ver. Até os chakras, né? As pessoas falam que o chakra coronário é o que liga a gente em maior escala ao mundo espiritual, divino, à espiritualidade, ao divino. Então, a nossa cabeça, a nossa mente, ela está totalmente interligada com isso. Eu falo muito do tripé, né? Saúde física, mental, emocional e espiritualidade precisam estar alinhadas. E quando a gente faz uma misturinha, sai um negócio legal. E na forma prática, assim, a gente nesse processo, nessa jornada, como que a gente consegue auxiliar a espiritualidade que, por exemplo, num processo terapêutico nos ensina ou nos conduz? Como que a gente pode fazer isso? Quando eu falo sobre espiritualidade, eu estou falando de algo da pessoa, internamente da pessoa. Por exemplo, eu atendo testemunho de Jeová, evangélico, católico, umbandista, candomblessista, não importa a crença religiosa, mas ela se conecta de alguma forma com uma dessas coisas, ou com a natureza, ou com algum tipo de filosofia, com alguma ideia externa. Só que o espírito está dentro. O meu eu, a minha consciência, o nome que a gente quiser dar, está aqui dentro, é o que está animando esse corpo. Eu não acredito que seja só uma química que esteja fazendo eu conversar com você agora. Então, tem algo dentro. E esse dentro, que é a nossa consciência, e o nome que a gente quiser dar, é o que está fazendo tudo acontecer. Todo esse processo acontecer. Então, não tem como excluir a espiritualidade. Quando uma pessoa se conhece, ela já está praticando a espiritualidade. Quando uma pessoa alinha os seus desejos, as suas vontades, quando ela está totalmente praticando essa integridade, né, de ser, ela já está praticando a espiritualidade de alguma forma. E aquele paciente que é extremamente cético, não acredita numa força, viemos da grande explosão, não sei. Como é que lida esse processo terapêutico? Então, quando ele cuida dessa parte do autoconhecimento, ele já está praticando, de alguma forma, uma conexão com ele mesmo. Então, para mim, isso também já é espiritualidade. Mas ele aceita que esse termo... Por esse nome, às vezes não. E aí que tá, né? No começo, a gente já faz uma certa anamnese, a gente já conversa para ver qual a forma que a pessoa quer lidar, abordar esses assuntos. Porque, às vezes, esse nome já... Nossa, só esse nome, às vezes, já faz a pessoa excluir totalmente qualquer tipo de possibilidade de conversa em cima disso. E, lógico, com o tempo a gente vai conversando, vai vendo, vai abrindo um pouquinho a mente da pessoa para assuntos que tratam de saúde mental e emocional, que tratam do autoconhecimento, mas que não necessariamente com esse nome espiritualidade. E no dia a dia, né, nosso, como que a gente pode unir uma prática, por exemplo, de espiritualidade, aí seja, né, da pessoa que for, enfim, e mindfulness, por exemplo, como que a gente pode fazer essa união em busca desse, sem pressa, autoconhecimento? Sim. Eu acho que, primeiro, para fazer essa união, a pessoa, o terapeuta, ele precisa estar preparado para isso, ele precisa entender se ele quer fazer isso e também precisa ter aderência do paciente. Então, dá para fazer isso acontecer? Dá. Mas precisa
tem que ter uma certa sutileza para não virar um excesso. Um excesso. Um excesso no sentido de você gerar uma ideia, você tem uma ideia e você coloca por goela abaixo aquela ideia para o paciente ou para a pessoa, que seja. Isso não pode acontecer, né? Tem que deixar livre. Cada um entende a espiritualidade, cada um entende a consciência, cada um entende o seu próprio corpo e a sua ligação e conexão com o externo de uma forma totalmente diferente. E isso nunca pode ser ultrapassado, entende? Mas pode acontecer e é também individual. Não tem algo que possa assim, não, vou fazer isso e vai dar certo. Não. E existe alguma armadilha nessa busca espiritual, de repente, dentro do processo de saúde mental, enfim, dentro dessa busca, dessa jornada de autodesenvolvimento que você vê, às vezes, nos seus pacientes, enfim, ou, além do excesso? Eu acho que é o fanatismo mesmo. Eu acho que é o desequilíbrio, é o excesso. Não tem outra coisa. Acho que a única armadilha que do ser humano em si são os excessos. A gente, quando excede ou quando a gente fica em falta, a gente está em desequilíbrio. A gente vai viver a vida inteira tentando encontrar o meio do caminho. E vai estar sempre tendendo para um lado ou para o outro. Sempre. Não tem... O equilíbrio, ele vem com o tempo. Exato. E a todo momento a gente vai desequilibrar também. Não adianta a gente pensar que, nossa, eu vou Vai encontrar... chegar numa fase da vida que eu não vou nunca mais, né? Não existe isso. Isso aí é uma ideia vendida totalmente errada, que só faz com que a gente se cobre mais e mais. Não existe essa perfeição. A gente vai ficar oscilando a todo momento. Lógico, né? A gente não vai tanto aos dois polos. E uma coisa que a gente aprende, a gente tende a não repetir mais. Se estamos repetindo, é porque existe alguma coisinha ali a ser analisada. Você acha que a gente, como você falou, né? O mundo cobra. E por mais que a gente tenha ferramentas e oráculos e jeitos de lidar com isso, né? De aprender e de se conhecer, etc. Você acha que existe uma luz no fim do túnel do mundo cobrar menos? Existe. Eu acho que a gente tenta caminhar para isso. O problema é que a gente está tão hiperestimulado por tanta informação. E aí isso vai gerando uma pressa tão grande que a gente quer que a pessoa tenha paciência, mas a gente não tem paciência. A gente quer que o mundo seja amoroso, mas a gente não está sendo amoroso com a gente mesmo. Sim. Quando a gente se coloca em situações de muito conflito, de muita pressa, de muito sufoco, sabe? É aquela coisa do ser. Olha para a sua vida. Vê o que você está vivendo. O que tem de legal naquilo. Nossa, tem nada de bom. Não é possível. Sempre tem alguma coisinha legal. E a partir daí você vai... É o negócio da gratidão, né? É o negócio da gratidão. É o negócio da gratidão. É olhar o copo meio mais cheio. Exato, também. Também. Isso não é uma positividade tóxica, né? Que as pessoas gostam de falar esse nome também. Não é. Quando eu sei o porquê que eu estou fazendo, quando eu sei os meus motivos de estar olhando para aquilo, isso deixa de ser tóxico. Tóxico é a pessoa falar assim, você tem que fazer isso. E aí você vai lá e faz só porque o outro está dizendo. E aí você não tem conexão nenhuma com aquilo e aquilo te gera um estresse. Isso é uma positividade tóxica. Sim. E como que você vê essa integração das terapias holísticas, né, que agora são também variadas, meditação, o reiki, como você falou, como que você vê isso tudo sendo acrescentado, né, nesse tratamento psicológico, nessas questões todas de autodesenvolvimento? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, eu acho que tem espaço para todo mundo. E é o que eu disse, né? Toda técnica que surge por algum motivo, tem uma demanda específica para isso e ajuda demais. Quando a gente une essa parte mais energética, na minha visão, Luana de Favari, eu acho que tem grandes ganhos para a vida da pessoa. Nunca é só uma coisa, não tem como desconectar essas três coisinhas, né? Corpo, alma, mente, espírito, acho que está tudo lá, está tudo juntinho. Então, quando a gente consegue entrar por setores diferentes, a gente consegue grandes ganhos. Lógico que cada um no seu quadrado. Cada um tem uma profissão, cada um atua do jeito que pode, consegue e tem capacidade para aquilo. É a tal da responsabilidade. Eu não posso fazer tudo. Eu não sou psicanalista e aí eu, no meio da sessão, faço reiki. Não é assim que funciona. Tem um terapeuta específico para cada coisa e a pessoa vai atrás daquilo que encha os olhos dela e faça com que movimente coisas dentro dela. E essas terapias, elas podem ser também de grande ajuda em questões um pouco mais severas, por exemplo, traumas, bloqueios emocionais? Ou você acha que isso ainda não chega nesse nível de ajuda? Como é que você vê isso? Eu acho que tudo auxilia. Tudo auxilia.
quando a pessoa vai fazer uma terapia energética, quando ela vai fazer, são coisas que não é que não tem continuidade, tá? Mas são coisas mais pontuais. Então, tudo vai ajudando. Mesmo que ela faça, eu vou fazer algumas sessões de reiki, tudo bem, mas é pontual, tá ajudando. No meu trabalho, inclusive, né? Então, eu acho que tudo pode ser acrescentado, tudo pode ser válido, nada é descartável, nada é ruim. Lembrando sempre da responsabilidade que tem por trás daquilo. A pessoa precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa saber até onde ela pode ir. Tem que ter uma comunicação. Eu sou super aberta para isso, inclusive. Se tem um paciente meu que está fazendo uma terapia energética, eu converso com o terapeuta para ver o que a gente pode fazer para auxiliar na vida do paciente, porque eu estou lá para auxiliar, eu estou lá para uma melhora. E não para dificultar o processo. Tem muita gente que tem a mente muito fechada para isso. Tipo, não presta. Isso aí é pseudociência. Isso aí está errado. E não é assim, né? A gente... Mais uma vez, somos seres humanos. Então, a gente faz parte da natureza, sendo natureza. A psicanálise, ela é muito como a gente estava falando, né? Ela é muito aberta para isso, né? Então, eu acredito que na prática acaba ajudando em todas as formas, Exato. né? E relacionamento é o principal, Luana? Geralmente, é o principal. Por quê? Porque todas as nossas dores, todas as nossas faltas da infância... Todas não, a grande maioria estão ligadas a essa questão do sentir. Existe um trauma de infância, eu me senti totalmente não pertencente, não merecedora. E aí isso vai bater aonde? Nas nossas relações mais profundas, que são as relações amorosas. Então, por isso que pega aí. Né? Porque tudo que eu não tive lá, eu quero projetar e eu quero ter do meu parceiro ou da minha parceira. E é um peso muito grande, né? Para a pessoa que está chegando na sua vida assumir um BO desse. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em constante aprendizado e autoconhecimento, para que a gente deixe de projetar, deslocar e colocar todo aquele peso, aquela necessidade de ser aprovada, aquela necessidade de ser validada, aquela necessidade de pertencer, de ser amada na pessoa. Entende? Então, por isso. Hoje em dia, as redes sociais, a gente estava até falando, né, sobre TikTok, Instagram, enfim. Sim. Elas estão, assim, também... eu te perguntei se nos processos terapêuticos o relacionamento é o primeiro, porque no TikTok e Instagram, acho que tomou conta uma proporção gigantesca, né? São muitas pessoas buscando o ideal, buscando a perfeição. Sim. Onde que isso pode levar? Pode levar a questões patológicas de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, burnout, porque... Burnout emocional. Sim. Por quê? Porque é muita autocobrança. Todo mundo associa burnout ao profissional, mas existe o emocional também. Então, esse desgaste, é um desgaste, não deixa de ser um desgaste. Ele acontece por quê? Porque você não sabe respeitar os seus limites. Porque como que eu vou respeitar um limite se eu não me conheço? Aí, de novo, entra autoconhecimento. Por isso que eu sou tão chata com essa palavra autoconhecimento. A pessoa, para ela conseguir se desenvolver em qualquer campo da vida dela, ela precisa se entender. Como que eu vou desenvolver a minha espiritualidade? Como que eu vou desenvolver um relacionamento? Como que eu vou me desenvolver no meu meio profissional se eu não me conheço? Vai ser uma pessoa vazia tentando entender um mundo externo que vai ser engolida, muito provavelmente. E aí ela não se conhece, e aí ela vai passando de relação em relação e não absorvendo, né? Exatamente, não absorve nada. Então, é isso, é nesse sentido do excesso, é nesse sentido do vazio. E aí isso tudo gera angústia, né? A famosa angústia que está guardando um monte de coisa lá atrás. Aí as pessoas começam, de uma maneira geral, se autodiagnosticar, porque está vendo que tem uma dificuldade, apareceu na rede social, tem uma autocobrança com isso também, a pessoa já se coloca numa posição de patológica, ela nem passou no médico, ela nem foi atrás, ela nem mudou o comportamento e já se diagnosticou. E aí tem essa tendência do vitimismo também, que acontece muito. Bom, isso aí passa de geração em geração, não importa se tem TikTok, se não tem. Verdade. Isso é algo patológico, talvez. Passa a ser. Passa a ser. Eu acho que a gente pode ter sido vítima de muitas coisas na vida, mas a gente tem que saber uma hora se levantar. A vida está acontecendo, a gente está vivo. Tem muita gente que fala muito do passado. E eu entendo, esse passado dói. Esse passado ainda precisa ser olhado. O passado faz parte da nossa vida. A questão é, e aí, até quando? Eu vou voltar no passado para abraçar a minha dor e ficar lá? Ou eu vou voltar no passado para abraçar essa dor, resolver, olhar para aquilo com amor, com carinho, com acolhimento e seguir minha vida em frente? A maioria das pessoas que eu atendo tem uma faixa de 30, 40 anos. Não chegaram nem na metade da vida e já estão deixando... fazendo com que essa primeira parte da vida seja a grande verdade? Não tem mais vida pela frente? Tem. Existe uma geração agora dos mais jovens, né? E aí eu falo nem tanto dos adolescentes, mas acho que entre 20 e 30 anos. Sim. Que estão começando a vida, a gente está falando de idade, né? Estão começando a vida agora e
Cara, vários problemas, várias questões, vários isso, vários aquilo. Acho que muito pela absorção das redes sociais. Então, o processo de identificação. Então, se um amigo tem, eu também devo ter. E como que você vê essa onda? Acho que entra muito na comparação, né? Como assim o fulano já conseguiu e eu não? Que é outra questão complicada. Né, o que a gente estava conversando. Então, como assim o outro já tem e eu não? Eu estou atrasado. E estou atrasado devido... Como que é? Qual é o parâmetro? Qual o parâmetro? Né? Qual o parâmetro? O que a pessoa tem que eu não tenho? Como que ela conseguiu chegar lá que eu... Por que eu estou com essa dificuldade? Então, vem um questionamento também. Só que tem que ser um questionamento saudável. A partir do momento que eu já estou me chicoteando com aquilo, já está errado. Eu não cresço. Quando eu me culpo, quando eu me julgo, quando eu me coloco como o pior ser humano. Ai, como eu sou burro. Tem muita gente que fala isso, né, na sessão. Para. Você não é. Você está no processo de desenvolvimento. Às vezes, a gente está numa escada gigante. Tem pessoas que estão num degrau abaixo, tem pessoas que estão num degrau acima, mas você vai chegar lá, assim como a pessoa já passou também por lá e precisa respeitar, entende? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo chegando aí, está todo mundo caminhando nessa vida e tentando se entender, se melhorar, tanto primeiro para si, para depois para o outro. Então, você estava falando antes sobre perdão, né? Sobre a dificuldade que às vezes a gente tem de perdoar, de olhar para esse passado, enfim. Como que você, qual dica que você pode dar? Eu sei que é cada um, mas qual dica que você pode dar para, porque eu acredito muito que o perdão ele é a porta de entrada assim para relacionamentos mais saudáveis. Sim. Tanto os que você vive hoje quanto os que você já viveu. Qual a dica que você pode dar para uma pessoa encarar isso de uma maneira mais leve? Eu sempre peço para ela imaginar uma criança na frente dela. Com uma criança, se uma criança, sei lá, derruba esse copo de água no chão, a gente vai brigar com ela? Ela vai estar assustada. O que a gente vai falar para ela? Não, tá tudo bem. A gente limpa, vamos limpar, tá tudo certo, faz carinho, dá um abraço e tudo mais. E se a gente derruba esse copo de água, muito provavelmente a gente vai ficar se culpando. Caraca, como eu fui, né? Como que eu pude errar? Como que eu pude derrubar? Então, eu acho que uma dica que eu gosto de usar comigo é eu imaginar a minha Luana menor, pequenininha. E aí eu consigo ter um pouco mais de paciência com ela. Entendeu? Um pouco mais de acolhimento. Entender os processos. Entender, exatamente. Entendendo que eu falo sempre isso. Tudo que a gente está fazendo pela primeira vez, a gente corre o risco de errar. A gente é primário. Então, se eu estou fazendo, eu estou aqui no podcast pela primeira vez, eu posso errar. E eu vou começar de novo, eu vou ter paciência comigo. Porque eu não lembrei de uma fala, eu vou ter paciência comigo. Eu não vou ficar me julgando. Então, a gente é primário em muitos momentos. Se eu vou dirigir pela primeira vez, eu vou, muito provavelmente, cometer algum erro. E eu preciso me acolher com isso. É a primeira vez. Agora, se eu estou errando várias vezes com a mesma coisa, aí já está falando de uma questão que precisa ser olhada e trabalhada. Porque, às vezes, eu não estou entendendo e eu preciso entender. Aí entra o processo de autoconhecimento. Mas a gente erra. Nós somos crianças eternas. E é importante, né, esse processo de se olhar, né, Luana? Como é importante isso, né? E tira um peso das costas, né? Exato. Só que a gente não aprendeu a se olhar. A gente aprendeu a olhar o externo. Por isso que a gente se compara tanto, né? E julga. E julga, exatamente. Então, se olhar com um pouco mais de carinho. Eu falo, olha no espelho com frequência. Qual foi a última vez que você se olhou no espelho, por exemplo? Mas não olhando um pedaço do seu corpo, sei lá, passando um rímel, arrumando o cabelo. Não é isso. É se olhar no total. Entender quem é aquele ser humano que está na tua frente. Com certeza. Entende? E aí a gente está indo para a reta final já do papo. Mas eu queria finalizar com outro termo bastante usado nas redes sociais e o que você pensa a respeito, sobre o tal dos amores líquidos. Tá rolando mesmo esse movimento? O que a gente pode fazer para... O que seria para você um amor líquido, por exemplo? Tem a definição, né, do livro, do Bauman, enfim, mas é aquela coisa de tudo não foi feito para durar. É isso mesmo? Exato. Eu acho que as pessoas, cada vez mais, elas estão buscando essa tal liberdade e estão entendendo, devido a crenças e família e tudo que veio atrás de nós, que um relacionamento talvez seja prisão. Talvez um relacionamento... tem muita gente que fala de liberdade e fala assim, não quero namorar, eu quero ser livre. Como assim? Então, o relacionamento é prisão? Te prende, né? Exato. Então, eu acho que essa ideia de que o relacionamento prende, de que o relacionamento é chato, que o relacionamento vai me impedir de fazer coisas que eu gosto, vai tirar a minha liberdade, de fato, é o que faz com que as pessoas busquem e sejam um pouco mais... peguem um pouco mais essa visão para seguir.
justamente Só por isso. por isso. Então é Um só dos mudar um motivos. pouquinho essa chave, mudar um pouquinho essa visão que tudo... Sim. Se o seu namorado, se o seu parceiro, se a sua parceira está fazendo com que você perca a sua liberdade, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Precisa ser olhado. Então, tem que ter uma parceria. Hoje em dia é muito difícil encontrar essa parceria. Sabe por quê? Porque eu quero que você supra uma coisa minha, você está querendo que eu supra uma coisa sua, e aí a gente está toda hora tendo que fazer, trabalhar. E ninguém está sendo parceiro. Né? Desgasta. Pô, toda hora tem um trabalho? Ai, que coisa chata. Eu quero ficar sozinha, então. Entendeu? Sim. A gente pode sim se ajudar, a gente pode sim ajudar no desenvolvimento um do outro, porque é um casal. Mas precisa ter a parte boa da parceria, da leveza. E acho que é isso que está faltando nos relacionamentos. Por quê? Porque falta de autoconhecimento. As pessoas estão cheias de traumas, de ciúmes em excesso, medos em excesso, que faz com que a pessoa fique chata. Chata, não deixa a pessoa fazer nada. A pessoa dá um passo fora, já é um problema, já é uma discussão, já é toda uma história, uma questão em cima daquilo. Então, a gente precisa saber ser um pouco mais leve. Esse negócio do amor líquido, acho que traz muito... Só na palavra já traz essa leveza. Entende? Sim, verdade. Luana, foi um prazer bater esse papo com você. Prazer é muito todo obrigada. Volte mais vezes aqui no podcast. Com certeza. E antes disso, eu não sei se você estava sabendo, mas a Wimishk também é uma loja online, esotérica. E a gente quer te presentear com um kitzinho da Wimishk. Ai, obrigada. Que lindo, Esperamos amei. que você goste. Com toda certeza, eu amei. Escolhido a dedo aí, né? Que legal. Então, muito obrigada por você ter vindo, compartilhado seu conhecimento com a gente. Dá mais uma aula aqui, né? Porque o podcast, sempre a gente acaba aprendendo mais. Que bom, eu aprendi muito também com você. Eu acho que a gente sempre aprende um com o outro. A gente está aqui juntos nesse processo. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz. E espero contribuir de alguma forma aí. Volte quantas vezes você quiser. O meu quiser. momento místico. Com toda certeza. Obrigada, Valeu. Luana. Muito obrigada. E para você, compartilha este episódio com quem você quiser, joga nas redes sociais, manda para a família, para os amigos. E semana que vem tem mais episódio inédito aqui no Meu Momento Místico. Um grande beijo e até a próxima.